Oi para vocês que estão conectados nessa apresentação. Sou estudante de Direito do Centro Universitário UniFG e estou aqui representando o grupo composto por eu, Michael Douglas, e Karine Cotrim, do terceiro semestre de Psicologia Jurídica. Hoje iremos abordar o seguinte tema: além do abrigo, acolhimento institucional à vida adulta. Então, fiquem ligados! O abrigo não foi uma coisa ruim para nós duas. Pelo contrário, foi a melhor coisa que podia ter acontecido pra gente. Eu vou olhar e agradecer, porque me acolheram, como tantos outros. Eu agradeço, sempre tô agradecendo. Eu falo, sem vocês eu realmente não estaria aqui. Partindo do pressuposto, o que seria abrigo e qual o papel fundamental do psicólogo nessa questão? O termo acolhimento institucional tem sido escolhido para indicar a medida de abrigo. Segundo o MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o acolhimento institucional deve ser indicado àquelas famílias ou indivíduos que teve vínculos familiares corrompidos ou fragilizados, a fim de buscar uma proteção integral. O papel do psicólogo é de extrema importância no acolhimento institucional. Por quê? Porque o seu trabalho vai além de propiciar para a criança ou adolescente a questão de alimentação e conforto. Ele tem a função de propiciar para aquele adolescente ou aquela criança a questão de um ambiente familiar aconchegante, acolhedor, entendeu? Fazendo com que tente amenizar as questões de marcas de violência trazidas por sua vida. A equipe formada no acolhimento institucional é de pelo menos um psicólogo e uma assistente social, que visa fazer um trabalho interdisciplinar com a família e com a comunidade que a criança ou adolescente foi acolhido. O grande objetivo é o quê? Fazer a reintegração familiar, fazendo com que assegure o seu retorno ao núcleo familiar com a garantia de seus direitos e proteção. O psicólogo em acolhimento institucional, ele deve ser colocado como mediador da criança com a instituição, com a família e com o poder judiciário, uma vez que os abrigados têm como protagonistas os seus educadores, a equipe técnica e a justiça. A mediação entre o psicólogo e a criança ou adolescente é de grande relevância. Por quê? Porque ele fará a inclusão de relatos e relatório do desejo e opinião dos acolhidos. Mas então, qual seria a diferença entre adoção e abrigo, no caso, acolhimento institucional? A adoção, ela seria um processo judicial onde uma criança ou adolescente entra em uma família onde não tem laço genético nenhum. No caso, ela só pode se estender a essa questão quando não ter mais nenhuma opção, no caso, entre a família biológica e a extensiva, no caso, pais, avós. O processo, ele é definitivo e irrevogável, no caso, garantindo também o direito àquela pessoa que entrou na família, num processo de adoção, do mesmo do consanguíneo. Já o acolhimento familiar, ele é uma medida protetiva, excepcional e intemporária, ou seja, tem prazo determinado. No caso, ele serve para acolher crianças e adolescentes que tenham passado por situações de risco de vida social, no caso, negligência, abandono em uma família, até que a situação seja definida, no caso, retorno para a sua família biológica ou extensiva, que no caso são avós ou tios. A família acolhedora, ela deve passar por um acompanhamento. Um dos seus pré-requisitos é que os responsáveis tenham mais de 18 anos e que não sejam habilitados para a adoção. Na maioria dos casos, as crianças e adolescentes podem ser acolhidos até os seus 18 anos. Alguns se estende até os 21 anos. O acolhimento familiar, ele é amparado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, fazendo com que o ECA ele tenha também os seus princípios e requisitos para regulamentar um abrigo, que é
preservação dos vínculos familiares, integração em uma família substituta quando esgotados os recursos de manutenção da família de origem, atendimento personalizado em pequenos grupos, desenvolvimento de atividades em regime de coeducação, não desmembramento de grupo de irmãos, evitar sempre que possível a transferência de crianças e adolescentes para outros abrigos, participação na comunidade local, preparação gradativa para o desligamento, preparação de pessoas da comunidade no processo educativo. Ainda sobre o ECA, há diretrizes que merecem total atenção, como artigo 34, parágrafo 3º, a União apoiará a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora com política pública, os quais deverão dispor de equipe que organize o acolhimento temporário de crianças e de adolescentes em residências de famílias selecionadas, capacitadas e acompanhadas que não estejam no cadastro de adoção. Artigo 34, parágrafo 1º. A inclusão da criança ou do adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência em seu acolhimento institucional, observado em qualquer caso o caráter temporário e excepcional da medida nos termos da lei. Além disso, no artigo 227 da Constituição Federal Brasileira, deixa claro que o direito à convivência familiar é absoluta prioridade para a criança e o adolescente. Quem pode ser abrigado e de qual forma? Conforme o artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente, inciso 4, abrigo é destinado para crianças e adolescentes que tiveram seus direitos ameaçados ou violados pela família, sociedade ou Estado. Por muito tempo, o abrigo ele foi considerado como uma medida de tirar crianças e adolescentes das ruas. Então, eu levanto aqui a seguinte questão. As crianças que estão abandonadas nas ruas, que ainda não têm atingido até os 18 anos, ela pode ser abrigada? Quem pode ser abrigado são aquelas crianças e adolescentes que tenham passado por maus tratos, abandono social. Então, as crianças que estão no meio das ruas, que não tenham atingido ainda a sua faixa etária de 18 anos, como eu havia dito, que pode se estender até os 21 anos, ela pode sim ser abrigada. Inclusive, tem até um programa que se chama Família Acolhedora, que, no caso, pega crianças e adolescentes que estão abandonados nas ruas, entendeu? Que não têm atingido até a idade de 18 anos. Na teoria, o afastamento familiar só poderia ocorrer se caso a integridade da criança e do adolescente fosse afetada. Mas, na maioria dos casos, a busca frequente dessas crianças e adolescentes está na questão de acolhimento institucional é por conta de recursos materiais. O acesso do acolhimento institucional é determinado pelo Poder Judiciário e pelo Conselho Tutelar. Nesse caso, a autoridade competente, conforme o artigo 93 do Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ser comunicado. Quanto tempo a criança ou adolescente pode permanecer abrigada? De acordo com a legislação vigente, o abrigo é uma medida excepcional e temporária e está limitada a apenas 18 meses no tempo máximo que uma criança pode ficar em abrigo, sem que elas estejam disponíveis para adoção. A partir desse tempo, as crianças e adolescentes entram num cadastro de adoção, sem que tenha a permissão dos pais. A Lei 13.509 estabelece que a situação de crianças e adolescentes inseridos em programas de acolhimento familiar ou institucional deve ser avaliada a cada 3 meses pelo juiz, e o prazo máximo para que fiquem nos abrigos é de 18 meses. Dessa forma, o Estado tem até 18 meses para avaliar o melhor interesse do menor. Ao fixar esse prazo, a lei prioriza que o adolescente ou a criança tenha um convívio com a família natural ou a substituta. Caso seja comprovada a necessidade do menor estar ainda em instituição de abrigo, esse prazo ele pode se prolongar, desde que seja fundamentado por uma autoridade judiciária. É importante frisar que na maioria dos casos, na prática, as crianças ficam muito mais do que estabelecido em lei. Muitas vezes ficam entre a sua infância e até a adolescência, no caso 18 anos, quando precisa sair em busca de sua independência. O que é feito com o jovem abrigado quando completa 18 anos? Veja só a súmula número 358 do STJ.
A súmula impede o cancelamento automático da pensão alimentícia ao filho que completa 18 anos. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial mediante contraditório ainda que nos próprios autos. É ser disso que o entendimento dessa Corte Superior se filiou à corrente de que cabe às instâncias ordinárias aferir a necessidade, não sendo a maioridade por si só, critério automático da cessação da obrigação alimentar. Deve o magistrado oportunizar ao alimentando o direito de se manifestar sobre a exoneração. Diante disso, é notável que o entendimento dessa súmula poderia ser estendido para os jovens que têm a proteção do Estado em acolhimento institucional. De acordo com o promotor da Infância e Juventude de Curitiba, Murilo, ele diz o seguinte: quando o jovem se encontra abrigado, a responsabilidade por sua manutenção, educação e qualificação profissional é do poder público. Assim, não é correto nem justo que o poder público abandone esse jovem, que ficou sob uma responsabilidade não rara desde a infância, pelo simples fato dele ter completado 18 anos de idade, especialmente quando não lhe foram dadas reais condições para sua efetiva emancipação, a exemplo do que ocorre na relação entre pai e filho. É necessário que tenha uma avaliação de cada caso, pois esses jovens não poderiam ser abandonados somente porque completou 18 anos, sem que exista uma real condição para sua independência, pois isso violaria inclusive o artigo 92 em seu inciso 8, artigo 94 inciso 10 e 18 e o artigo 94 parágrafo 1º da Lei 8.069. Espero que tenha gostado. Essa foi a nossa apresentação do tema Além do abrigo, do acolhimento institucional à vida adulta. No caso, acolhimento, como havia dito, foi um novo termo agora para designar a medida de abrigo. Então, é isso, espero que tenha gostado e até a próxima.